thunder. Fala, galera! Meu amigo empreendedor e minha amiga empreendedora, estamos aqui novamente no 29º Papo de Empreendedor. Hoje estou aqui do lado do meu patrão de novo, Fernando Gogos. Agora ele virou parte da banca, né, Gogóis? Com certeza, temos que estar aqui vigiando o que o nosso colega faz. É, rapaz. Só aprendendo com ele. O cara é fera. Aprendendo e ensinando o tempo todo, mas hoje eu vim aqui para aprender, viu? É. Hoje a gente trouxe esse homem aqui. Esse homem é uma figura inenarrável, viu? Palestrante desde 1998. A gente nem sabia o que era coach de treinamento pessoal, o cara já fazia isso. Já fazia. É. Décio Ramos, ele é empreendedor. Ele tem o Pesqueiro e Pousada Shangri-La. É coaching em inteligência emocional e PNL, treinador de gente e palestrante. Décio Ramos, é um prazer enorme, irmão. Eu que agradeço ter você aqui. A oportunidade, obrigado. Fernando, obrigado. Né? Aos telespectadores, né? Obrigado pela oportunidade. Maravilhoso. E assim, vamos lá, Décio, você tem uma história de superação que é incrível, para começar. Só que assim, antes de saber o que você superou, eu queria saber assim, de onde você nasceu, moço? Eu sou sorocabano, natural de Sorocaba, tenho 56 anos, casado, pai de 2 filhos, né? E de ex-metalúrgico a empresário bem-sucedido. Que legal. Ex-metalúrgico, na cidade da metalurgia, né? Sorocaba é a cidade... Você lembra do seu primeiro emprego, Décio? Meu primeiro emprego foi a faculdade, né? Servente de pedreiro. Começou na faculdade. Comecei com 13 anos de idade, como servente de pedreiro, né, para ajudar a mamãe, que a mamãe é mãe de 4 filhos. Né? Eu mais velho, então, mamãe com problema de coluna, eu tive que, né, deixar um pouquinho os estudos de lado para ir para o campo. E aí a minha primeira oportunidade foi ser servente pedreiro do meu tio, que era construtor. Caramba! Eu com 14 anos já lombando lata de concreto. Mas foi uma grande escola, viu? Aprendi muito. Isso foram as crianças do nosso tempo, né? Sim. Servir de pedreiro, trabalhar na roça. Essa juventude mais nova assim já começou no berço de ouro. Olha, se não aponta pra minha juventude não, viu? Mas a gente nasceu mais tranquilo do que a geração de vocês, com certeza. Sim. Mas essa de agora tá com o burro muito na sombra, não, né? essa agora... Não, a molecada cresceu na Nutella, né? Não, sem dificuldade nenhuma, rapaz. É complicado, né? O trem tá organizado. Assim, quando cair numa dificuldade, como que vai se virar, né? Pois Porque a gente se virava dentro do que a gente. Né? Vendi limão na feira com meu pai, vendi sorvete, catinho de sorvete. Olha. Depois, né, servente pedreiro. Depois aí, a única oportunidade que eu tive na vida foi fazer um cursinho de Senai de 3 meses. Nossa. Onde eu fui trabalhar aqui em Sorocaba, na Metalac. 6 anos em Metalac, mas eu, sinceramente, não era feliz com a profissão. Eu nunca aceitei. E aí veio a transformação, a mudança através de um caminho que eu busquei, que foi o caminho da minha felicidade. Tá certo, mas vamos lá. Até contar a receita da felicidade pro pessoal, você começou, então, nascido aqui, você estudou aqui, então, que bairro? Eu nasci em Brigadeiro Tobias. Brigadeiro Tobias. Né? A casinha onde eu fui criado está lá no chão. Né? Hoje onde eu resido, né, que é o Pesqueiro, a Pousada Shangri-La, que eu assumi desde 2005. A gente é enraizado ali, pai, mãe, os avós, tudo ficaram por ali. E a gente continua ali até hoje. Então são 56 anos morando na região de Brigadeiro Tobias, aqui em Sorocaba. E ali eu estou criando meus filhos, fazendo os meus negócios, né? Pesqueiro, pousada, agora com um empreendimento imobiliário novo, aí uma área de condomínio ali próximo ao pesqueiro. E aí vamos. E é isso aí, empreendendo, né? Vou contar um negócio para ele que ele não sabe ainda. Tem um galpão ali, de uma empresa ali. Eu fui lá outro dia conhecer esse galpão. Sim. E aí eu conheci uma senhora que cuida dele lá do galpão. Né? Aí ele é vizinho da sua casa lá.
Aí eu perguntei pra senhora, eu tenho um amigo que mora naquela casa ali, ó. A senhora conhece ele, o Décio? Eu conheço o seu Décio, eu conheço. Ele é gente boa, ele desce de helicóptero, se veste Papai Noel, apresenta pra criançada, faz a maior festa aqui com a gente, aqui, todo mundo ama ele aqui. É nada. Não, o cara é uma figura. Nós somos bem queridos, graças a Deus. Bem conhecido ali. Cresceu exato. a vida inteira no mesmo lugar. 56 anos ali e acredito que nós vamos ficar por ali. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Me diz uma coisa, então, crescido ali, estudou na escola do Brigadeiro Tobias mesmo? Não, a minha primeira escola foi no bairro da Serrinha. É até bacana de relembrar a história, porque eu, no primeiro ano do ensino, início da vida, né? Fundamental, onde você né? aprende o ABC, Primário, então eu andava 7 quilômetros, subia o Morro da Serrinha, né? Onde hoje dá acesso ao bairro do Cristal, lá em cima, ia 7 quilômetros para ir, 7 para voltar, para poder estudar. E a pé? A pézão, chinelinho de dedo. Era o dia Assim, inteiro, né? eu comecei a vida ali, com 7 anos de idade, minha primeira escola. Naquela época não tinha nem o prézinho, né? Não tinha nada. Hoje tem o prézinho, a criança com 3, 4 anos já vai pro pré, ou melhor, já começa na creche. Já nasce indo pra escola. Já nasce indo pra escola, com ensinamento na creche, prézinho. Na minha época não, era o primeiro ano com 7 anos. 7 anos, Isso, e eu não tive, assim, oportunidade de estudar muito, porque devido à vida muito difícil, né? A gente, com 3 irmãos menores, tinha que trabalhar. a minha oportunidade de estudar foi até 5ª série. Eu tenho somente até 5ª série primária. Tá? E aí depois daí foi labuta. Sempre lutando com a vida, levando um dinheirinho para casa, para ajudar no sustento da família, levando um dinheirinho, né? Minha mãe dividia o dinheirinho, não é isso para você, né? Final de ano a gente ganhava um carrinho, um presentinho, que era um carrinho de plástico, caminhãozinho, a gente se divertia com aquilo. E assim era a nossa vida, né? E hoje a gente vê como as coisas mudaram, né? Nossa, tudo ficou muito mais tranquilo, né? Muito mais fácil pra gente. Mas vamos lá. E aí, o seu primeiro emprego, como você falou, foi na metalurgia. O meu primeiro CLT, tá? Foi aqui no Jumbo Eletro, na rua 7 de setembro, onde eu fiquei 10 meses. Aí, do Jumbo Eletro, né? Eu era empacotador ali no caixa, fazia os pacotes, levava nos carros, ganhava as caixinhas, né? Meu salário ganhava mais caixinha do que salário na época, né? Lembra na época dos guardinhas mirim? Sim, lembra. Era meu sonho, entrar na guardinha mirim e tal, né? Mas aí, a minha mãe era doméstica e o patrão era supervisor da Metalac. E aí abriu uma porta para mim na Metalac e eu fui trabalhar, então, né? Fiquei 6 anos na Metalac no período noturno, né? E a época que eu mais trabalhava era o final do ano. Era dezembro, né, onde a fábrica parava a produção e o pessoal ia para a praia, ia festar, e a gente tinha que estar lá porque a gente tinha que fazer toda a manutenção da indústria para quando ela voltasse os setores estariam em ordem. Então eu não aceitava isso, não aceitava. Aí um dia eu falei para minha esposa, né? Eu falei, nós vamos mudar de vida, nós vamos ser ricos ainda. Ela deu risada. Ela falou, o que está acontecendo? E eu não tinha feito... Você jogou na Mega Sena? E eu ainda não tinha feito a imersão. Olha imersão só. de PNL e tal, né? Depois, acredito que de tanto me conectar com o universo, pedindo para Deus criar um caminho, eu tive a minha primeira oportunidade de fazer um coach em São Paulo como aprendizado. Eu sentei... Isso com quantos anos? Isso foi em 95, né? Eu palestrei, minha primeira palestra foi em 97, 98 e 95 eu fiz o meu primeiro coach para minha vida. E a conversa com a mulher foi quando? Oi? E a conversa com a mulher ali, que você falou para ela que a gente ia ficar rico? Quando eu voltei desse primeiro treinamento, e ela falou, você cheirou cola lá no treinamento, você tá xarope, entendeu? Por quê? Porque eu voltei com uma mentalidade totalmente diferente. Eu entrei uma pessoa... E saí outra daquele treinamento. E olha que foi um treinamento de 10 horas. E resumindo, depois eu me apaixonei por essa área, né, que eu me aprofundei, depois eu fiz mais, fui fazendo treinamentos, fui para o Rio de Janeiro, Curitiba, onde tinha, estava ao meu alcance, eu queria estar lá, né?
E isso foi transformando a minha vida. Eu fui mudando as minhas emoções, elas foram mudando, a minha parte intelectual ela foi mudando, né? Eu fui me transformando a ponto que as coisas começaram a acontecer de forma diferente para a minha vida. Diferente é melhor. Muito melhor e diferente. Tanto que meus 3 irmãos hoje ainda continuam, ela dona de casa, um padeiro e um motorista de caminhão. E eu sou o único sortudo da família. Ah, tá vendo? Sorte. É sorte. Essa sorte que bate e fica com quem tem o preparo para mantê-la do lado, né? Porque a sorte, ela não existe na realidade. A sorte é nada mais, nada menos do que o encontro do preparo e da oportunidade, né? Exatamente. E se você está preparado, a oportunidade vem. Pronto, dá match. Se a oportunidade vem e você não está preparado, até pela crença limitante, você muitas vezes perde uma grande oportunidade da tua vida. Exato. Pela crença limitante, porque você está limitado e não acredita que aquilo é para você. Exato. Então eu aprendi que tudo é possível. E os meus 5 grandes sonhos assim que seria impossível eu realizar, né, como uma pessoa simples, uma pessoa comum, com crenças limitantes que eu vi. Do pouco com Deus é muito, que você tem que ser empregado, porque chove ou faz chuva ou sol, você tem o salarinho. A comidinha está garantida, era tudo tudo pequenininho. Essa era a crença que eu vivia, numa crença limitada. Que foi criado, né, imerso Exatamente. Nela. Não é culpa do pai, da mãe, porque eles também... Porque eles também foram criados, eles herdaram isso. O problema é que isso acaba nos programando por pequeno. Exato. Tá? Então, o que eu fiz? Eu me transformei como ser humano, né? Passei a acreditar em grandes coisas que era impossível no passado e eu conquistei até aqui. Eu conquistei tudo. O que eu planejei, coloquei no papel até aqui. Conta um do seu primeiro sonho que você realizou. Qual que foi? Meu primeiro sonho, bom, quando garoto, parece que já estava plantado em mim, né? Eu subia na árvore, e ficava voando como se estivesse pilotando um avião. Sim. Tá? E minha mãe falava, menino, desce aí, você vai cair, você vai quebrar o braço, uma perna. Você não é passarinho para ficar tentando voar. Né? Então, eu curtia muito avião. Quando tinha avião, eu tava... Até o avião subir, eu ficava olhando o avião. Me lembro quando teve aqui em Sorocaba um show aéreo com a presença do Bertelli. Aquela asa dupla, o avião da asa dupla foi uma apresentação que foi feita aqui. E ali eu fui, meu pai me levou, né? E ali eu me apaixonei de vez pela aviação. Mas eu nunca tive condições de pagar um curso para ser um piloto. Para ser um piloto. Hoje, o primeiro curso de piloto, você gasta no mínimo 50 mil reais. Sim. E como que eu, um metalúrgico, ganhando 2 mil reais por mês, mal pagava as contas, as despesas de casa, podia pensar em ser um dia piloto de avião. E foi numa imersão dessa que o meu treinador falou, você pode colocar no papel, se conectar com o universo, porque vai acontecer na tua vida. Então, a minha primeira conquista foi o meu PP, meu piloto privado. Tá? Aí, depois do piloto privado, né, eu já não queria alugar avião mais, eu queria ter o meu avião. Aí, num outro treinamento de coach, de imersão, inteligência emocional, o meu treinador pediu para que colocasse o meu sonho no papel. E ali, todo mundo tinha que sair com um sonho no papel. Tá? Depois teve uma dinâmica para conectar, né, com o universo e ele dizia assim, tudo que você pedir para o universo, ele te dá. Porque você é um projeto de Deus e você nasceu para dar certo. Exato. Então é assim, e aí veio a compra do avião, aí depois veio eu apaixonado por paraquedismo, desde criança eu pegava o guarda-chuva, pulava da pé de goiaba e metia como se fosse um paraquedas, quer dizer, já estava dentro de mim aquele sonho. Hoje eu sou praticante de salto livre, pratico salto livre em Boituva. Que bacana. Tenho 675 saltos. Meu Jesus Cristo! E um desses saltos está na YouTube e na Rede Globo, né? Porque teve aí também um percalço, um acidente que aconteceu comigo, depois nós vamos falar. A hora que você pedir para contar, a gente vai contar, que triste. Né? Ou seja, dá para escrever um livro, uma história muito bacana. Né? Legal. Então aí eu conquistei, né? Fiz o meu curso de paraquedismo, sou paraquedista, sou piloto aéreo desportivo. Aí veio o meu grande sonho, outro sonho, né? Que eu aprendi também, colocar no papel, se projetar. Impressionante que quando você faz isso, você se conecta de forma concreta com o universo,
de forma, né, bem formatada, também não pode ser, você não pode falar assim, pensar que você vai comprar um foguete de 100 milhões de dólares. Isso tem que estar dentro da sua realidade, né? Então, eu aprendi a projetar sonhos dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu ganho, dentro da minha possibilidade. Aí veio a Casa do Sonho, que eu e minha esposa, minha esposa já foi para uma imersão de 3 dias, e lá junto a gente colocou no papel a Casa do Sonho, a casa de $500 mil. Tá? E ela está lá hoje com 2 piscinas, uma casa de 300 metros quadrados. $500 mil na época, né? Hoje $1 milhão para jogar fora. Vale mais. Uma linda de uma casa. $1 milhão para ter uma ideia. $1 milhão você faz Pix já. Pix já. Eu chamo do meu primeiro milhão. Foi a conquista do meu primeiro milhão. Foi a minha casa do sonho. Hoje a garagem é para 4 carros. Para ter uma ideia, quando eu casei, a sala... a casa que eu fui morar, eu e minha esposa, era 3 cômodos, um banheirinho. Ela tinha 75 metros, era a casinha que eu fui morar quando casei. Hoje a minha sala de estar, ela tem 64 metros. Eu lembro de você, não sei se é a primeira casa, mas eu lembro quando eu fui na sua casa, sim, lá há muitos anos atrás, a gente se conhece. Hoje tá mais bonita, Não, a sua primeira casinha que você morou lá. Sim, a casinha quando eu casei, vivi 24 anos lá. Eu fui lá. Então, assim, depois tem mais sonhos aí que vieram, né? Eu acompanhei o crescimento dele. São 5 grandes sonhos realizados e agora, o 6º, saída do papel, que é um empreendimento imobiliário, né? Sim. Vivendas Shangri-La. Um loteamento pequeno, são 35 lotes, tá? Bem organizadinho, bem fechadinho, bacana ali, nas margens da rodovia Raposo Tavares. Então é assim, né? Eu me vejo como uma pessoa bem-sucedida. Tá? Não tenho dinheiro na conta, mas hoje, se eu ceifar dessa vida, eu deixo um legado para minha família. Sim. Não tem dinheiro na conta, esses caras mente pra cara. Que fica para eles, para não passar fica. Tá bom, aí, tá maravilhoso. Mas vamos falar a verdade, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, né? Se a gente for analisar, a prosperidade é tudo isso que você conseguiu construir. O que é mais valoroso? Uma família, o seu lar. A família é assim, uma coisa que eu aprendi também na inteligência emocional, que eu peço para que todo mundo... Olha, eu acho que nós não podemos morrer sem fazer um treinamento de inteligência emocional. Uhum. Olha, para mim, cada treinamento de 2, 3 dias que eu fazia era mais uma faculdade de 5 anos. Eu tenho amigos que é médico, tá? E que fez 2 faculdades e que não conseguiu atingir objetivos na vida que eu atingi. Como 5ª série primária, sem estudo, chegar onde eu cheguei. Tá? Então eu digo assim, a inteligência emocional é o caminho para você quebrar paradigma, medo, tristeza, rancor, deixar tudo aquilo que você viveu até agora de ruim e se transformar num novo ser humano e viver uma vida farta, porque tudo a gente pode. A inteligência emocional ganha o jogo sempre. Porque a inteligência emocional te dá um negócio da ciência chamado paz. Te dá paciência. Você tem fé e certeza do que você vai conseguir, até onde você pode ir, até onde você pode chegar. Exatamente. E como você vai. E foco. A inteligência emocional te dá isso, né? A oportunidade de você não fugir tanto. E eu acho que o segundo bloco a gente vai falar muito sobre isso. Okay. Agora a gente vai ter que fazer uma pausa aí para o intervalo. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a todos vocês que assistiram esse primeiro bloco. E aí, eu espero vocês logo após o intervalo, tá bom? Gente, até já. 3 minutinhos, a gente volta já! Fala, galera! Estamos de volta aqui no segundo bloco do 29º episódio do Papo de Empreendedor. Agora estamos aqui na TV Com para melhor agradecer a vocês e para melhor atendê-los, ok? Hoje a gente trouxe um sensacional coaching aqui. Ele é coaching antes do coaching existir no Brasil, né? E assim, ele é o verdadeiro raiz, entendeu? Treinador de gente desde 1998, né? O primeiro treinamento. Isso. E hoje vocês vão saber o porquê que ele tem uma história excepcional.
São poucas as pessoas que têm uma superação assim. Lars Grael, talvez? O único que eu vi que é semelhante a você, uma superação inenarrável. E a gente queria falar para você assim, essa superação veio logo após você realizar um dos seus grandes sonhos, que era ser piloto de avião e ter o próprio avião, é isso? Exatamente, é assim, eu conquistei, né, a minha aeronave, fiz um planejamento, 2 anos depois eu estava adquirindo o meu primeiro avião, né? Um aviãozinho, nada de coisa grande, mas ele já voava igual gente grande. Já decolava aqui, até a praia, voltava para Limeira, aqui a gente fazia uns voos, né? É o chamado voo local, né? E aí eu tive um acidente, né? Quando, em 2005, eu preparando a minha aeronave para um voo, dia 11 de outubro de 2005, véspera do Dia das Crianças, dia 12, né? Eu tive a infelicidade de ir no solo, ao preparar ali, fazendo giro de hélice, rotação, a hélice se estilhaçou, pegando a minha perna esquerda, né? E isso foi, assim, a parte mais triste da minha história, né? Porque ela quebrou, cara. Isso. Ela tocou assim foi dado potência de motor e aconteceu, na verdade, uma falha. A aeronave não estava calçada e não dá a potência, ela saiu. Ela saiu do lugar. E eu estava do lado, né? Então, a primeira coisa que me veio era alcançar a chave de ignição para parar aquele... Né? Você sai do carro, você vê o carro andando, qual a tua reação? Você pode. Correr, né? E muitas vezes o carro até atropela a pessoa, Sim. mata. E o que aconteceu foi que a minha aeronave bateu num toquinho de balizamento, torceu e aquela hélice veio para cima de mim. Ela explodiu na minha perna. Nossa. Ela estilhaçou e aí eu fui nocauteado, né? Eu fui da emoção, da alegria, eu fui para tristeza. Saí de 40 graus de calor, fui para 50 negativo, assim, frações de segundo. Mas aí, assim, acredito que tudo que estava acontecendo era para acontecer uma história bonita na frente. Eu vou contar o que aconteceu. Até muita gente fala que Deus me usa. Eu estou sendo usado, porque era para me ficar numa cadeira de rodas, né? Depois de 30 dias e 8 cirurgias. Eu não tinha condições de colocar uma prótese. Né? Doutor André Nachilucci, que foi o médico que me amputou, né? Que tinha uma clínica aqui, a Nossa Senhora, aqui na entrada do Jardim Mille. Um alemãozinho, cabelinho branco. Ele chegou em mim e falou, olha, você não vai ter condições de colocar uma prótese, porque de tanta cirurgia e erro médico que foi acontecendo, eu tinha a ponta do osso que ia pegar na prótese. Sim. Ia abrir cirurgia, ou resumido, eu não ia conseguir andar mais. Sim. Então ele falou, você vai ter que se acostumar com a cadeira de roda ou muleta. Eu falei, eu não vou ficar nessa situação. Né? E dentro ainda do protocolo médico, que ele ainda não tinha me dado alta, eu falei para minha esposa, eu vou andar a qualquer custo, porque quem manda é aqui, não é o médico. Né? A minha crença não é mais limitante como era antes. Como as pessoas falavam, você não pode, você não consegue, e eu acreditava naquilo. Sim. Então aí eu já era mais preparado psicologicamente para lidar com fortes emoções. Sim. Né? E aí, então, eu comecei a utilizar o que eu aprendi nos meus treinamentos, né? Que é o tudo eu posso, eu quero, eu posso, eu consigo, porque eu tenho um Deus dentro de mim. Né? E aí eu comecei, então, a imaginar já andando, imaginar já voando. Ou seja, porque o meu treinador, Tadashi Kadomoto, que até hoje eu treino com ele, Instituto Tadashi Kadomoto, em São Paulo, ele sempre falava assim... Tá? Tudo começa pela sua imaginação. Um casamento começa pelo imaginário. Sim. Conhece a moça, começa a imaginar, já casado, com filhos, tudo começa no imaginário. Então, tudo que você cria na mente, de positivo, acontece. E de negativo também. Tá? Então, ele dizia assim, se a sua vida não está legal, é porque você atraiu coisa ruim para você. Tá? Você é o culpado disso. Agora, tem como mudar? Tem. Então, o que eu fiz? Eu comecei a usar o imaginário, mesmo naquela situação muito difícil, né? Mesmo o médico falando que eu não ia andar mais, eu fechava, fazia pode falar,
meditação, Meditação. imaginando andando, saltando de paraquedas, pilotando avião, jogando tênis, mergulhando, e tudo isso eu fiz depois de 6 meses, deputado. 6 meses. 6 meses. Tem uma matéria minha na Rede Globo, que rodou o Brasil. Primeiro paraquedista no Brasil a praticar salto livre de prótese mecânica. Tá no YouTube, quem quiser assistir, desce o paraquedas. Deixa eu contar uma... São milhões de visualizações, né? Contar uma coisa engraçada que ele me falou. Falou, Fernando, essa noite eu caí um tombo, cara. Falei, mas como, Décio? Não, é que você tá dormindo, cara, eu tô dormindo. E aí eu levanto pra ir no banheiro e esqueço que eu fui a perna. E você patina, e vai, o corpo vai, mas não vai. Pá, a cara no guarda-roupa. Foram várias situações. Isso até você se condicionar que você não tem. Porque não dá. Você sentia coceira no dedão do pé, lembra? Isso é chamada pensamento... como é que eu posso dizer? Pensamento que tá morto, mas que está ativo no cérebro. No cérebro, Eu sinto coceira no dedão do pé, eu sinto meu pé mexendo. Sério? Tô mexendo até agora. hoje? Tô mexendo agora, tô mexendo o pé esquerdo sem ter. O mesmo movimento que eu tô fazendo no direito, eu tô fazendo no esquerdo. Mas aqui, o sinal tá saindo, só que ele para aqui, ele não chega lá. Então não tem a fiação para chegar lá no lugar. Exatamente. Então, porque assim, nós nascemos perfeitos. O cérebro já entendeu que você é perfeito. Aí vem um médico e te tira a perna. Como é que você vai ensinar, falar para o cérebro que você não tem mais a perna, que você já é um adulto condicionado. Tá? Então você tem que aprender a andar, tem que recondicionar tudo de novo. É um processo complicado. Imagina. Você cai, vira criança, tem que aprender a andar de novo. Mas depois tudo se adapta. Tudo fica perfeito. Tanto que hoje, eu entrei aqui, você não sabia que eu tinha uma... Não fazia ideia. Então eu faço mergulho, jogo tênis, pratico salto livre, voltei a pilotar avião, né? Faço tudo lá na minha pousada, troco lâmpada, subo em torre, faço... Não, ou seja, não tem limitação. Eu acredito assim, as pessoas se limitam. Sim. Elas se limitam. Né? Então se você achar que dá, você está certo. Se achar que não dá, também está certo. Exato, porque quem manda é você mesmo. Exatamente. Ó, tem uma passagem que ele usou o coaching sobre mim. Você lembra, Décio? Nós trabalhamos juntos, nós nos conhecemos, trabalhando junto de uma empresa que vendia colchões magnéticos. E ali nós participamos de alguns treinamentos de coach que eram dados lá na época. Vocês já eram ricos ou vocês estavam começando ainda? A gente estava candangando. Tá candangando aí. Aprendendo a ganhar um pouquinho. Ganhamos dinheiro lá. Ganhamos. A primeira BMW dele ele ganhou lá. Sim. Né? Então, e depois teve alguns problemas que eu passei, todo mundo passa, né? Não sou eu o único. Ele passou por problema pior que meu. Mas a gente tem momentos da vida que a gente regride profissionalmente, natural. financeiramente. Fica estagnado. E eu entrei num processo de declínio que eu voltei, nada contra quem trabalha... CLT, empregado. Sim. Mas eu estava trabalhando de empregado para uma empresa que vende... semelhante a Sadia, não é a Sadia, semelhante a Sadia. Né? É um atacadista, isso. E eu estava indo de mercado em mercado vendendo, trabalhando como vendedor. Vendedor de rua. Vendedor de rua. Aí um dia eu encontro o Décio, não sei nem por que nós nos encontramos. Ele me chamou, eu não sei, eu fui visitá-lo na casa. Eu me lembro, você passou no pesqueiro, você veio de São Paulo, falou, eu tô passando aí, conhecer o seu pesqueiro, tal, comer um peixe. Sim. E foi ali que você falou para mim que você estava fazendo, que aí eu acabei com você. Não, ele acabou comigo. Acabei, pau. Puta merda, ele falou um negócio, cara. Falou assim, Fernando, não leve a mal, mas, pô, você é mais do que um vendedor. Cara, você é mais do que você tá fazendo aí. Onde eu já te vi, cara, você fazendo o que você fez. Puta, para ganhar os prêmios que nós ganhamos naquela empresa. Como que... Sinto muito, mas você regrediu. Você não é para estar nisso daí. Cara, na hora ali, aquilo foi dando uma martelada em mim, assim, eu fui sentindo. Eu saí dali... Eu me lembro que eu te falei, você tem feeling de empresário, cara. Você é vendedor de rua. Eu te falei? Eu lembro. Mexeu com você. Mexeu. Eu saí dali, cheguei em casa, joguei a minha pasta, não quero nunca mais saber disso aí.
liguei pro meu chefe na época, falei, viu, arruma outro para pôr no meu lugar, que a partir de agora eu não estou trabalhando mais aí. Ele falou, não, você não pode me deixar. Já deixei, cara, já deixei. O problema é seu, o meu problema agora é outro. Graças a Deus. Graças a Deus, você entrou na minha frente, querido. É assim, quer dizer, eu joguei inteligência emocional com ele. Aprendeu ele a racionalizar, ensinou ele a racionalizar, a pensar direito. E depois daquele dia, ó, passei por novas dificuldades, mas nunca me entreguei, cara. Nunca me entreguei. E hoje, graças ao Décio, graças a Deus, graças ao meu esforço, graças a muitas outras histórias que a gente ouve por aí, como essas que a gente tem trazido aqui todas as quartas-feiras, isso é o que mantém a gente, Décio, é isso que mantém a gente nos momentos de dificuldade. Tenho certeza que tem muita gente ali que está assistindo, que está pensando em desistir. Não desista. Olha que história linda do Décio. Olha que história linda. Vocês acham que tem dificuldade na vida, né? Imagina. Fi. A gente às vezes não dá valor. Você quer um exemplo? Hoje a gente foi no GEPASSE entregar presente. O GEPASSE cuida de crianças com câncer. Inclusive, empreendedorismo social. É lindo o que a equipe do GEPASSE faz, tá? Empreendedorismo social é o nome disso. Não existe lucro do GEPASSE. O lucro deles é a satisfação de ver um mundo melhor. Olha que coisa linda. Eles empreendem a inteligência deles, o esforço deles, para que possam atender o máximo número de crianças. Hoje tinha umas 90 crianças lá. Tinha. Era a coisa mais linda. A gente sai de lá observando o quanto a gente é abençoado. Porque tinham crianças de 2 aninhos que não conseguiam mexer para pegar o presente que a gente estava dando para elas. Nossa. Olha isso. Cara, olha, quando você chega lá, você vê que você é afortunado. Cara. A gente é rico. Se você tiver com problema, passando por problema na sua vida, com dificuldade, faça só uma visita no GEPASSE. Só vai lá fazer Aprenda a olhar para o próximo. Que aí você vai conseguir observar o quanto você é afortunado. E acredite, isso é verdade. Às vezes a gente não dá valor para nossa própria vida porque a gente não consegue observar com felicidade ou com amor a nós mesmos. A gente é objeto das nossas satisfações ou das nossas infelicidades. Você ser satisfeito com a tua vida ou infeliz com a tua vida, o preço é o mesmo, mas o resultado é totalmente diferente. Então, assim, é muito importante que a gente trabalhe a satisfação. A gratidão, né, que hoje se fala de ser grato pelas coisas, é ser grato mesmo. É o princípio de ser satisfeito com o que se tem pelo esforço que se fez para conseguir alcançar aquilo. Exato. Porque senão, às vezes, a gente olha mais pro do vizinho, e quando a gente olha pro vizinho, a gente olha para as qualidades dele que a gente não tem e não olha para as nossas qualidades que ele não tem. Ou seja, a gente se desvaloriza. É importante a gente começar a observar o outro com isso, com esse viés, com o viés da empatia, né, e do amor próprio, é claro, né? Mas a gente vem aqui para falar de PNL. E me diz uma coisa, como que você saiu assim? Porque, cara, você tem uma perna a vida inteira, aí você vai hospital, médico, teve um trauma, aconteceu alguma coisa para você voltar para um avião, como que foi? Conta pra gente essa transição, porque às vezes isso aí pode impactar. Exato. Com certeza. Bom, a primeira situação foi que eu não assim, como eu já estava mais preparado, porque eu imagino no passado, se eu tivesse sofrido um acidente desse, eu estaria numa cadeira de roda até hoje. Exato. Porque a minha crença era limitante. Né? Eu ia acreditar no médico e ia ficar numa cadeira de rodas. Então, como eu tinha um certo conhecimento, eu coloquei em prática aquilo que eu conhecia. E foi o que me tirou do abismo. Então, o primeiro passo foi, você acabou de colocar, foi praticar a gratidão. Eu nunca murmurei a Deus por eu ter perdido uma perna. Pelo contrário, falei, Senhor, eu sou muito grato por o Senhor ter poupado a minha vida. Porque eu vivo com uma perna. Então eu pratiquei a gratidão sempre. É isso que eu ia falar, porque aquela mesma hélice podia ter saído no ar e você não poderia não estar aqui. Exatamente. Se ela me pega face, com certeza eu não estaria aqui.
Mas é porque também é assim, era uma vírgula na minha história. Eu tenho uma história que nasceu depois desse acidente, tá? Que aí eu me tornei coach, palestrante. Aí eu descobri que aquilo era a causa de uma coisa boa que acontecia para minha vida. Onde eu fui para o Brasil como palestrante, né? Fui premiado como um dos melhores do ano, do prêmio Um Carro Zero. Bacana. Tive a oportunidade de palestrar para alemães com tradutor, tá? Hoje eu tenho um centro de treinamento, tá? Lá na minha pousada, um local preparado para imersão de 2, 3 dias, onde as empresas vêm. Lá a gente tem alojamento, tem almoço, coffee break, então a gente consegue trazer pessoas de fora da cidade de Sorocaba, confina ali para fazer uma imersão. Tá? E quem está aqui em Sorocaba e região, não pode deixar de fazer, não precisa ser comigo, tá? Tem muitos aí profissionais fazendo, mas eu garanto que comigo vai ser diferente. Eu também garanto. Faça, acontece que vai ser diferente, tá? Vai ser diferente. Então é assim, a gente tem um conteúdo de 97 para cá, gente, assim, se eu for aplicar hoje coach na inteligência emocional, dá para ficar 3 meses falando dia e noite. É muito material, é muito treinamento, é muito estudo, né? Tanto presencial como internet, que oferece esses cursos online. A gente continua estudando, continua aplicando. Agora, o método que eu aplico hoje é o método Itai Shin. Como eu aprendi e fui lapidado pelos japoneses, que foram os meus professores, depois eu me tornei assistente de palco, 2 anos, e aí eu me apaixonei por essa profissão, e eu sempre falava comigo, um dia eu vou fazer o que esse cara está fazendo. Como assistente de palco, eu já imaginava, né, dentro da minha mente, eu no lugar palestrando. Eu me via de terno, gravata e um microfone na mão palestrando. Eu no lugar daquela pessoa. Isso tudo veio acontecer na minha vida. E você vê como Deus é bom, né? E como o nosso Deus que habita o interior da gente, quando um ser humano toma uma decisão, eu acho que não há força nenhuma no planeta que segura um ser humano que paga o preço para chegar onde ele quer. É uma energia, tá? Voltando a falar um pouquinho, porque tudo ao nosso redor é energia, né? Tudo que você toca tem energia, isso aqui tem energia, isso aqui é energia, tá? O grande problema é que a nossa energia, devido aos problemas do dia a dia, elas é como se você tivesse um aparelho para medir uma energia de uma pessoa que está cheia de problema conjugal, problema com dívida, ou seja, é como um carro com combustível na reserva. A pessoa está se arrastando, é o vivo morto. Tá? Eu cheguei nesse ponto do vivo morto. Eu não tinha brilho, não tinha motivação, não acreditava em nada, cheio de medo, cheio de crenças limitantes. E quando eu deixei tudo isso aí de lado, a minha energia passou a ser outra. Então é aquele Deus que está dentro de você que é um leão que acorda, que desperta. E não tem psicólogo, tá? Com todo respeito aos psicólogos, tá? Que vão assistir o programa. Não tem psicólogo, não tem médico, não tem terapêutico. É imersão, inteligência emocional. Porque lá você vai trabalhar todas essas feridas do passado. Nós vamos tirar esse chip contaminado que está aqui, é um chip contaminado, cheio de vírus, de podridão, cheio de ferida, porque nós somos como um ferro que ferruja. E você sai de uma imersão num PNL e você sai totalmente inovado e o combustível, o tanque de combustível cheio. Cheio? Então, isso aí, pessoal. Então, a gente acaba agora o segundo bloco e no terceiro bloco a gente vai entender como é que ele faz para fazer com que todo mundo entre lá murmurando e saia dali como um gladiador para vencer na vida, tá bom? Gente, muito obrigado. Encerramos o segundo bloco agora. Daqui 3 minutinhos estamos de volta, hein? Deus abençoe a todos. Até já! Fala, meu amigo e minha amiga empreendedores. Estamos aqui no terceiro bloco, o bloco final da entrevista de hoje, com o Décio Ramos, nosso 29º entrevistado do Papo de Empreendedor. E esse cara, como já dito, é uma superação em
pessoa, tá? Ele perdeu a perna dele e parece que isso trouxe pra vida dele um propósito, né? Eu perdi, não, ela me perdeu. A perna me Aprenda, perdeu. Olha só, você, o cara que co-criou Essa é boa. dinheiro para comprar um avião, porque ele sempre quis ter um avião, esse avião tolheu a perna dele. Quando isso aconteceu, fez dele o melhor ser humano que ele já foi. Começou a treinar gente, começou do Iapoque ao Chuí, conheceu o Brasil inteiro, treinou Maria, Aeronáutica, Exército, todo mundo treinou. Quem pula de médico, quem pula de paraquedas, todo mundo, irmão. Esse cara apareceu no Fantástico, na Globo. A história dele é uma coisa linda. Mas agora, olha o que a história dele, o que esse momento de superação fez com ele. Você então começou a sua vida como treinador de gente. Exatamente. Na verdade, aí eu fui entender o propósito do meu acidente, né? É que, eu até falo assim, hoje Deus me usa para melhorar as pessoas, porque, né, é uma história de superação. E aí eu descobri, né, que eu poderia usar isso, né, nos meus treinamentos, que eu já fazia antes, né? Já aplicava os meus treinamentos. Mas a explosão mesmo a nível nacional, palestrando para mais de 100 empresas, né? Rinode, SCI, e aí vai. Se for falar aqui, são mais de 100 empresas e mais de 5 mil pessoas treinadas pelo Brasil. Então, eu descobri que eu tinha esse feeling depois do meu acidente. Então, tinha coisa boa para vir depois desse acidente. Que bacana. Então, o acidente, ele foi só uma vírgula na minha história. Não foi um ponto final. Tá? Porque vieram muitas conquistas, né? Tive a oportunidade de palestrar os alemães, uma empresa alemã, ProAqua International, né? Foi assim, para mim, foi o auge da minha carreira, porque palestrar para os alemães com tradutor, tá? Eu consegui chegar nesse nível. E hoje eu tenho pessoas que, né, assim, o depoimento delas, fala, puxa vida, eu, Décio Ramos, consegui tirar uma pessoa que já tinha tentado 2 vezes o suicídio, como um sargento da aeronáutica em Maranhão. Olha. Tá? Aquele senhor chorava no meu treinamento, na minha imersão, ele chorou o dia todo, cara de um negão, 2 metros, né, de altura. Né? E aí depois eu fui conversar com ele, né, porque eu vi que o emocional dele estava bem abalado. E aí ele contou a história dele, né, o problema dele estava no conjugal, fazia 1 ano que ele não via a filhinha dele, de 3 anos, e ele no quartel ele já tinha sido suspenso porque ele já tinha tentado pegar a pistola para se suicidar. Tá? Aí foi tirado o armamento dele, tiraram a farda e encostaram ele. E aí foi pior ainda, porque ele entrou na depressão profunda. Sim. E alguém comentou com ele que eu ia estar em Maranhão, São Luís do Maranhão, naquela data. E que eu tinha que estar, né? Que ele tinha que estar naquele treinamento. E esse cara, meu, ele conversando comigo depois do treinamento, né? Que tem o pós, a selfie, né? O pessoal leva um presente meu, que é a minha matéria da Globo, lá o salto, né? Leva um brinde e tal. E ele veio, e aí eu conversei com ele, eu percebi que o senhor tá assim, bem o seu emocional e tal. Ele falou, não, eu estava, porque o seu treinamento já mudou minha vida. Eu vi sua história, eu vi a sua história, tudo que você aplicou aqui é o que está acontecendo comigo. Eu tentei 2 vezes o suicídio, mas a partir de hoje eu sou um outro ser humano. Esse cara me tornou um amigo e depois eu voltei para São Luís mais 2 vezes para fazer mais 2 treinamentos. E quem foi me pegar no aeroporto? Ele me pegou no aeroporto, me levou para casa dele, não me deixou ir para o hotel. Quer dizer, esse é o lado do coach. Tá? O lado do coach é assim, tem muita gente no mercado correndo atrás de dinheiro. Tá? O meu objetivo como coach é melhorar a sua saúde familiar, e tem muita gente com a saúde familiar terrível, casamentos acabando. A maioria. Tá? Então nós vamos na imersão trabalhar o familiar, o espiritual, que é seu, não é meu, não é eu que dito, é seu. Nós vamos melhorar a sua saúde espiritual. Tá? A sua saúde financeira também é um pilar de equilíbrio, tá? Porque não adianta a família bem, espiritual bem e não ter um centavo no bolso. A família não vai, o casamento acaba. Então a gente chama assim de pilares de sustentação. É como esse prédio.
Tem 4 pilares nos cantos. Se você tirar um, o que vai acontecer? Exato. Ele vai ruir. Vai O ser humano é a mesma coisa. Nós temos a saúde física, a saúde espiritual, a econômica, que é dinheiro, depois a social e a física. Então, na imersão que nós vamos fazer, né, eu já vou deixar aqui o convite para quem quiser participar. Vai ser aqui em Sorocaba, no meu centro de treinamento, aqui em Brigadeiro Tobias, lá na pousada. É só 50 vagas, é número limitado, tá? Já tenho 30 pessoas para fazer, ok? Temos aí mais 20 vagas. 32. Ok? Aí, E lá nós vamos trabalhar as emoções, né? Como lidar com as emoções, os altos e baixos da vida, né? Que é a tristeza, a raiva, a alegria, o medo, que você pode viver isso em questão de horas, você viver 4 emoções. Você está contente agora, recebe uma ligação, você está triste. Né? Você está feliz numa festa, daqui a pouco alguma coisa quando você está com raiva, você está irado. Por isso que acontecem as brigas, as mortes. As pessoas não sabem lidar com as emoções. A gente vê isso no trânsito. Tá? Então, o que é a imersão PNL? São 2 dias aqui em Sorocaba, na pousada Shangri-La. Tá? Com inscrição, as inscrições são feitas de forma antecipada, porque precisa preparar um material. Tá? Cada participante precisa responder um questionário para o coach entender quais os tipos de pessoa que ele vai trabalhar na imersão. E lá você vai fazer terapias, a terapia do perdão, que é o que muita gente sofre hoje. Coisas do passado mal resolvidas. Lá você vai perdoar, você vai sair com perdão daquela pessoa que já partiu, que já morreu, que você não conseguiu dar um abraço, ou a pessoa ainda vive e você não consegue se aproximar. Isso é terrível. Isso é terrível, porque a pessoa que te magoou, ela continua vivendo e você não. Tá? Então, lá na imersão, isso vai cair por terra, nós vamos aplicar terapias para isso, vai perder o medo, vai tirar a raiva, ou seja, você vai deixar na imersão medo, raiva, tristeza, angústia, depressão, tá? Procrastinação, que é amanhã eu faço e nunca faz, e a vida passa e você fica. Tá? E você vai sair com amor, paz, tranquilidade, né? Carisma, prosperidade, tudo plantado dentro de você. E com certeza você vai sair de lá um ser humano melhor. Você falou 3 coisas aí, das quais eu realmente entendo essas bases que você vai trabalhar nas pessoas. O perdão ele é necessário, porque o perdão a culpa é do outro, mas quem carrega o peso somos nós. E esse peso é só a gente se soltar, né? Mas a gente se agarra a ele, a gente ama o ódio do peso, do não perdoar. A gente não entende o quanto o perdão ele é libertador. Isso é maravilhoso. Como que é trabalhar o perdão nas pessoas? É o momento mais pesado? No treinamento, ele é um dos mais impactantes. Tem a terapia do cego, que traz paz, traz alegria. Tem terapia que você volta a um pouquinho a ser criança, com brincadeiras. Então a gente trabalha o lado adulto, que é o crítico, são personalidades. Crítico, analítico, né? Isso, claro, a gente não vai explicar aqui porque, né? A gente tem que passar de forma rápida o que é. E todo conteúdo você vai viver na imersão. Tá? Mas é assim, a parte do perdão, que nem eu tive um caso no meu treinamento em que a senhora, ela desabou no treinamento. Tá? Por quê? Porque ela viveu uma vida de problemas com a filha. Ela não conseguia se aproximar da filha e a filha não conseguia se aproximar da mãe. Tá? E ela tinha vontade de abraçar a filha, mas alguma coisa é um escudo. Porque quando você tem um problema com alguém, nós temos uma barreira entre nós que impede da gente se aproximar. É um escudo que tem, tá? Onde esse escudo ele cai por terra numa imersão, com essa terapia. Tá? Então essa mãe, ela perdeu essa filha num acidente. E ela tinha vontade de abraçar e não abraçou. Tá? Então lá nessa terapia, claro que a gente não vai contar para não perder o encanto, senão a pessoa tem que viver a emoção. A emoção é de cada um.
Tá? Então, lá ela tirou, segundo o depoimento dela no microfone, ela tirou 50 toneladas de peso da cabeça. Que coisa. Porque ela abraçou a filha dela na imersão. Conseguiu, mesmo distante, se perdoar, entendeu? Nós usamos, nessa terapia é utilizado um outro personagem, o qual a pessoa não sabe quem é, não é amigo, não pode ser esposo, marido, não pode. É uma pessoa diferenciada naquele grupo que vai contribuir para essa pessoa se livrar desse trauma. Tá? E lá, ela depois do microfone, que é o Fala Coração, quando termina, a gente dá o microfone para quem quer falar. E ela falou, olha, hoje eu estou saindo daqui, eu tirei 50 toneladas de peso. Eu abracei a minha filha. Que maravilhoso. Então ela perdoou, recebeu perdão, se perdoou, porque aquilo isso, tá? Tem pessoas que ficam doentes pelo emocional, tá? As doenças é comprovado cientificamente, tá? Muitas doenças, elas nascem no emocional. A maioria Tá? delas. Energia baixa, muitos problemas, energia cai, tá? A pessoa não encontra força para sair. Tá? Já ouviram falar a história do burrinho no poço? Sim. Né? Caiu no poço, né? Tá lá morrendo, e não sabe como e agora, como que eu vou sair? Ele deu um jeito e saiu do poço. Tá? Mas a nossa vida é assim, todo dia nós temos problemas. Tá? Então, lá na imersão, com certeza você vai sair um ser humano muito melhor. Tá? Se você melhorar 10%, já vai valer. Já vai valer. Porque 10% em um dia... Irmão, é muita coisa. Tem gente que demora 70 anos e não melhora 2% do ser humano que Essa imersão aqui em Sorocaba vai ser de 2 dias, tá? Eu tenho até 3 dias, até 5 dias. Mas 2 dias, né? É uma carga olha, eu vou te falar, muda muita, vamos dizer assim, 50% de tudo que você fazia muda para melhor. Eu acredito. Mas tem pessoas que dizem 90%, 100%, 70%, vamos falar de 50%. Mas se sair com 10%, já saiu. Já saiu bem. Já saiu melhor do que estava antes. Mas você, dentre os outros itens que você falou, você vai trabalhar o medo. O medo me traz uma pergunta. O que é o medo? O medo é ladrão de sonho. O medo é ladrão de oportunidade. Tá? Porque assim, uma pessoa que prospera, uma pessoa que chegou, né? Muitas vezes a pessoa lutou e conseguiu alguma coisa. Conseguiu, a pessoa é feliz. Dentro daquele contexto, ela é feliz. Mas ela não consegue imaginar que aquilo é somente a ponta do iceberg da capacidade que ela tem de conquistar mais. Então tem gente que fala assim, né? Não, pouco com Deus é muito. Isso é crença. Né? Não, conseguir comprar um carrinho, tá bom, né? Esse carrinho tá bom. Não, uma casinha. Você pergunta numa imersão, qual é o teu sonho? Minha casinha. Já é diminutivo, já é uma crença pequena. O universo vai te dar uma casinha, vai te dar um carrinho. Tá? Então é assim, a gente precisa aprender, tá? A se conectar com o universo e saber pedir mais. Porque quando você se conecta de forma, né, sólida, firme com o universo, que é aquela crença, aquela fé que você volta a ter, que você não tinha mais, é impressionante. O universo cria caminhos para aquilo acontecer. Para que aquilo aconteça. Acontece. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Agora voltando nesse tópico, tem que tomar cuidado até com o que fala. Sim. E com o que pensa. Tá? Porque o que a gente fala, o que a gente pensa, a gente atrai. Então por quê? Porque a gente não se programar agora para as coisas boas. Eu pergunto, que livro você lê? No seu dia a dia? Você gosta de uma TV? O que você dá de comida para o teu cérebro no teu dia a dia? Rede Globo? Jornalismo? O que você está alimentando aqui? Exato. O que eles estão te dando de bom? Eu adoro televisão, eu curto esporte, jornalismo, adoro jornalismo, mas você tem que aprender a filtrar, tá? Você vai aprender a filtrar. Aquilo que te interessa, você atrai. Aquilo que não interessa, jogar fora. Foi isso que eu aprendi, tá? Um assunto que não é interessante, você não focar nele, porque tem pessoas que é impressionante, liga a TV de manhã e lá, o pai matou o filho, arrancou a cabeça do filho, pronto.
vai pro coração da pessoa e a pessoa deixa de viver. Tá? Ali ela já perdeu mais um mês. E ali ela começa, se fosse comigo, né? É. Muita história de separação. Exatamente. Ah, se fosse comigo eu não deixava isso acontecer. E ali nasce o que vai acontecer com ela no futuro. Exatamente. Então, na imersão também tem um tópico muito bacana, que foi aonde eu consegui prosperar. É como você fazer os ativos. Fazer ativo, né? Você lidar com a emoção do financeiro. Né? Porque é muito gostoso quando a gente está com a carteira cheia de dinheiro, você quer sair, quer ir para o shopping, você quer gastar. E essas emoções muitas vezes fazem você ganhar 10 mil e ficar devendo 20. Exato. Tem gente que ganha 30 e deve 50. É verdade. Eu aprendi a lidar com esse tipo de emoção. Por exemplo, eu ia no shopping e olhava um terno, comprava um terno, eu tinha 10 ternos pendurados em casa. Pra quê? E a mulher falava, pô, você só tem um corpo, mas eu tenho um monte de terno. Sapato era pilha de sapato. Eu aprendi, né, com o meu treinador, ele dizia assim, se você pegar um sapato que saiu a sola, você leva ele ali, né, ele sai zero e você tem um sapato para usar mais um ano. Aquele dinheiro você já faz um ativo num outro foco, num outro objetivo. A questão de ser próspero é ter inteligência para prosperar. Inteligência emocional e financeira. Exato. Vamos aplicá-la também. Tem muita gente ganhando dinheiro, eu até digo que dinheiro não é difícil de ganhar. Não. Dinheiro não é difícil de ganhar. Difícil é de manter. E o sucesso do homem, quando eu digo homem e mulher, não é naquilo que ele ganha. Não é no que ele ganha. E você pode ganhar 100 mil e pode não ter nada. É naquilo que ele conquista e guarda no longo da vida. Exato. É o legado. É aquilo que ele constrói. O verdadeiro legado não é nem aquilo que a gente constrói no mundo. É aquilo que a gente constrói nas pessoas. Nas pessoas. Então, nesse treinamento, a gente usa muito carinho, muito amor. Tem uma equipe que trabalha cada pessoa. Quando mexe no emocional profundo, que a pessoa vai lá, existe uma terapia pronto, a pessoa já volta a sorrir. Né? A terapia do medo é fantástica, porque a gente vai lidar com terapias de altura. Enfim, então é assim, não posso aplicar o treinamento aqui, né? E é difícil, porque a gente... 2 dias aqui na Pesqueira e Pousada Shangri-La, em Brigadeiro Tobias. Muito difícil entrevistar esse cara com 1 hora só. A gente precisa trazer ele para o podcast, com as 2 horas e meia em live com ele, com o pessoal opinando e mandando pergunta, viu? A gente vai ter que reagendar, porque chegamos ao final. Mas não começou, nem começou. Nem começou, cara. Peita. Final do terceiro bloco, o que a gente faz? Eu peço para que todos os amigos, eu ia até falar sobre procrastinação, ia pedir, mas é que como o nosso tempo ele tá findouro, eu gostaria que você passasse pro povo, olhando para a câmera ali, se você pudesse mandar uma mensagem para todo ser humano da Terra, se todo ser humano pudesse se apossar dessa mensagem. Mensagem final, para a gente finalizar. Isso, o que o Décio Ramos diria? Eu digo o seguinte, não tem limite. Não tem limite para nós, tá? O que falta nas pessoas é assim, as pessoas nasceram, elas foram programadas para o pouco. Não existe limite. Você pode e você consegue aquilo que você quer. O que a gente precisa fazer é reprogramar. É tirar esse chip estragado, esse chip contaminado. E você mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir, mudar a forma de falar, a forma de andar. Impressionante como tudo muda quando você começa a fazer inteligência emocional. Porque você trabalha, você é a pessoa mais importante na face da Terra, chama-se você. Então, nessa imersão de 2 dias, você vai entrar, vai esquecer celular, vai esquecer família. É 2 dias especiais para você, tá? E eu digo o seguinte, tudo vai mudar para você se você fizer essa imersão, que vai acontecer agora em final de janeiro ou fevereiro. A gente vai postar a data, tá bom? E a gente vai colher, né, essas inscrições de forma antecipada e com certeza vai ser impactante. Maravilhoso. Então o recado é esse. Aí. Você pode aquilo que você quer, mas a gente tem que buscar. Não tem almoço grátis. E se vier, não vai acontecer porque você não está preparado. Exato. Não vai tem acontecer nada. Não tem almoço grátis. E aí, Gogói, você tem alguma coisinha para falar? Só agradecer ao pessoal aí que tem nos acompanhado até agora, né? E que espero que tenham gostado. Espero não, tenho certeza que gostaram do que esse cara é demais. O Décio falou aqui para nós. E quem tiver a oportunidade de fazer a imersão com o Décio, faça.
Faça, porque vocês vão, de fato, mudar a vida de vocês a partir do momento que vocês colocarem o pé lá dentro. Para fechar, tá? Essa primeira imersão do ano, ela vai ser praticamente, ela tem um custozinho, olha o custozinho, pequenininho, né? Tá? Mas eu quero dar de presente para 50 pessoas que estão precisando, mas tem que ser para quem está precisando. Eu não quero que vá lá para passear, para ver o local, para ficar de bate-papo. Eu quero 50 pessoas interessadas em mudar a vida. Tá? Então o curso vai ser pequeno, é coffee break, alimentação, vai ser pertinho de casa, tem pessoas viajando o Brasil, o mundo para fazer imersão. São Paulo tem, Campinas tem, é custo de 5 mil, 8 mil, tá aí para quem quiser fazer, só buscar na internet, tá? Então essas 50 pessoas, esse primeiro treinamento do ano, vai acontecer aqui em Sorocaba, que eu vou dar de presente para essas pessoas. Maravilhoso. Fantástico. Então, todos vocês sigam o Décio Ramos, é Décio1424, tá bom? Sigam ele no @Décio1424 no Instagram. Eu vou colocar aqui no final o vídeo que vai ficar no YouTube, porque também estamos em streaming, mandando esse vídeo para a TV Com, para o YouTube, para o nosso Facebook, tá bom? Então a gente vai deixar os dados do Décio para que você siga. E, gente, vale demais a pena, esse cara é maravilhoso, tá bom? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Encerramos agora o 29º episódio do Papo de Empreendedor. Tá? Gratidão. Deus abençoe a vida de todos e até a próxima! Thunder.